ou não? Acho que sim. Então, vamos ver aqui de 2019, como é que foi coisa, né? Deixa eu colocar aqui e ver aqui de 2019. Dá para ver a tela aí, pessoal? Dá sim. Então tá aqui, em 2019, vamos lá. Mesma coisa aqui, prova de ciências ciências da natureza e matemática, 5 horas de prova. Então, o tempo lá que vocês têm, curto, né? Dá uma olhada, então, acompanha comigo. A questão 91 é uma questão de eletroquímica, nós vamos voltar nela depois. A questão 92 é uma questão aqui de física, envolve eletricidade, a 93 aqui de biologia. Questão 94, questão de física. 95 é uma questão de química, mas é de termoquímica. Vamos voltar aqui depois. Muito bem, depois biologia, questão 97 de biologia, questão 98, uma questão aqui de física, né? Questão 99 é uma questão que envolve aí a parte de química orgânica. Dá uma olhada na questão 99 e veja se nós já não trabalhamos com ela antes. Já vimos essa questão ou não? Qual questão? 99. Esta questão 99 aqui. Deixa eu limpar esse negócio. Aqui, ó. Não sei, Jota. Então tá aí, uma questão que envolve conteúdo aí de orgânica, né? Dá uma olhada nela e vê se vocês conseguem respondê-la aí. Ou se passa, ou se pega para fazer agora. O tempo de vocês é curto para poder responder as 90 questões, né? E aí? Pega? Pega. Então vamos lá. Três minutos e 18 segundos. Mas como é uma questão que você pode avaliar como... Tem que ser em menos tempo. A. Alternativa A. Uhum. E aí, quem mais? Quem acha que tem alguma outra alternativa ou é a A mesmo? Alguém discorda? Não. Então aqui ele fala, né, que a cada safra a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, glicose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados, que não foram extraídos no processo. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois... Então vamos analisar, o resíduo tem, né, na sua composição, um polissacarídeo, que é a pectina. Esse polissacarídeo, então, seria um açúcar de cadeia carbônica grande, né? Ele tem lá 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose, galactose, então são açúcares que podem ser processados lá por fungos, leveduras, bem como resíduos de alcaloides, que são compostos aminados. Se são aminados, eles têm aminas na sua composição. E se são aminas, esses compostos são orgânicos, né? Eles devem conter cadeias carbônicas lá. Os alcaloides, como vocês viram lá nas funções orgânicas, são compostos lá de cadeia carbônica fechada, né? E que tem
o nitrogênio presente nessas cadeias fechadas como um heteroátomo, compostos aí que estão presentes aí em vegetais, né? E aí você vai contribuir para a fertilidade do solo, por quê? Bom, você tem polissacarídeo. Polissacarídeo tem cadeias carbônicas, tem carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio, né? Compostos orgânicos. Os açúcares fermentáveis também são compostos orgânicos. Frutose, sacarose, galactose, todos eles, né? Fermentáveis. Além dos compostos que têm amina. Você pode, então, ajudar lá na fertilização do solo a partir do quê? Vamos ver os absurdos aqui. Apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Pô, você quer matar a planta ou você quer fazer com que as plantas cresçam? Você quer fertilizar o negócio, pô? Está contribuindo como? Matando, inibindo o crescimento da planta? Nada a ver. Eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo? Não vai... Não é esse o processo, né? Como tem a degradação desses resíduos, né, os processos que acontecem na fermentação, são liberadas as substâncias que, pelo contrário, elas têm um caráter até um pouco mais ácido. O pH do solo, na verdade, vai diminuir um pouco, né? Mas não ao ponto de prejudicar o crescimento da planta, né? O custo-benefício de você aumentar a oferta de compostos orgânicos é maior do que a pequena diminuição no pH que pode acontecer por causa disso. Então, nada a ver com isso. Melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina. Nada a ver com compactação do solo, né? Você não quer que o solo fique compactado, porque você dificulta o crescimento da planta com isso. O solo ele tem que ter uma compactação pequena, ele tem que estar arejado, tem que estar afofado, vamos dizer assim, não compactado. Nada a ver. Promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico. Alguém falou do alumínio no texto? Tem alguma coisa a ver com alumínio isso aqui? Pelo amor de Deus, mas nem foi citado no texto. De fato, o alumínio prejudica, né, o crescimento das plantas, mas não é esse, a relação dele não é essa. E então vai possibilitar o quê? A reciclagem de carbono e nitrogênio, porque são os compostos que estão presentes lá nos nossos polissacarídeos, os açúcares, né, e também nos compostos aminados. Questão fácil que não pode perder muito tempo para responder. Errou uma questão dessa, pessoal? É roça. Já sabe que passaram na sua frente lá uns 3.000, pelo menos. Uma questão dessa que você erra, já vai lascar lá o seu perfil lá de teoria da resposta ao item, lá o seu... você vai ter dificuldades ali porque vai ficar um ponto muito fora da curva. Mesmo que você acerte depois 5 questões difíceis, você mesmo assim na pontuação vai ter uma perda tremenda. Questão 100, questão de biologia, tá? Então vou passar aqui para a questão 101. Na questão 101 nós temos aqui, deixa eu ver, a questão lá do doping, muito bem. Tá? Questão dos hormônios, está mais para biologia. Questão 103 é uma questão que envolve eletroquímica. Então, você vai ter que fazer uma classificação da reação que está acontecendo aqui. Vamos voltar nela depois. Questão 104. Está falando aqui do esgoto doméstico, deixa eu ver. Tá, fertilizantes, tá, reuso. Olha, aqui essa questão 104, né, ela envolve alguma coisa na parte da química orgânica, mas é uma questão mais associada aí ao meio ambiente. É uma questão fácil. Depois a gente vai voltar nela porque ela está mais associada a meio ambiente. Questão 105. Olha lá, uma questão que envolve química, mas é a parte de química geral, né? Parte de estrutura atômica. Vamos voltar depois. Questão 107, questão de biologia. Questão 108, envolve química geral, parte de estrutura atômica. Vamos voltar depois, aqui vamos adiante. Questão 110, aqui é uma questão de biologia. 111, questão de física, mecânica. Tá aí a questão 112. Já vimos, pessoal? É familiar a vocês? Dá uma olhada. Já resolvemos? Acho que não. Pega, passa, o que faz com ela? 3 minutos e 18 segundos.
uma questão que envolve hidrocarbonetos. Primeiro assunto lá que nós estudamos lá nas funções orgânicas, né? Veio o vizinho, beleza, já começou a serrar, já estava martelando, daqui a pouco não sei o que vai acontecer, vai explodir aquela casa. E aí, temos uma resposta? B. Alternativa B. Alguém discorda? D de dado. D? É. Certo. Alguém discorda, pessoal? Deixa eu subir um pouquinho aqui para ver a última. É letra D mesmo. Então veja aí, os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo, em diferentes faixas de temperatura. Então tem aqui as frações, né? As faixas de temperatura, exemplos de produtos e o número de átomos de carbono. Muito bem, então, quando você tem a primeira fração, aqui tem até 20, né, de graus de temperatura, você extrai o gás natural e o gás de cozinha. O número de átomos de carbono nessas moléculas vão de 1 carbono a 4 carbonos. Depois eu percebo o seguinte, que conforme vai aumentando a quantidade de carbonos na cadeia, aumenta a faixa de temperatura em que você extrai essa fração. Vejam que as cadeias carbônicas que têm de 14 carbonos que já correspondem a um óleo diesel, né? Então são moléculas mais pesadonas, moléculas maiores. Ele fala que na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, por quê? Nós sabemos que, no caso dos hidrocarbonetos, quanto maior a cadeia carbônica, maior a área que ela tem de contato nessa molécula. Tendo uma maior área de contato, eu tenho uma maior interação a partir das forças de atração intermoleculares. Então, conforme a cadeia carbônica aumenta, aumenta a superfície de contato de uma molécula para outra, e as forças de atração que acontecem, né, nos hidrocarbonetos, do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, são aquelas moléculas apolares, ela começa então a ficar mais intensa, aumentando a área superficial, a área de contato dessa molécula, mais intensa é a força de atração entre elas, mais difícil de separar uma molécula da outra, mais difícil de você passá-la para o estado gasoso. O ponto de ebulição aí vai aumentar. Precisa de mais energia para afastar uma molécula da outra, que está no estado líquido, para passar para o estado gasoso. Então, dentre as alternativas, ele coloca aqui, alternativa E. A cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada? Não tem nada a ver, não está quebrando a cadeia carbônica. Quando eu quebro a cadeia carbônica, eu estou fazendo aquele processo lá de craqueamento que eu expliquei para vocês, quando eu quero obter frações de moléculas menores de determinado petróleo, para aumentar o rendimento lá na extração, na produção, por exemplo, de gasolina. Eu pego uma molécula que seria de composição de querosene e quebro ela para que eu gere duas para gasolina, por exemplo. As forças intermoleculares são mais intensas? Verdade. Aí o efeito que está acontecendo aí é de maior atração entre as moléculas, é mais intensidade nas forças de atração. Solubilidade no petróleo é maior, não tem nada a ver com solubilidade. O petróleo já é uma mistura de hidrocarbonetos que estão solúveis um no outro, né? Não tem nada a ver com solubilidade. Número de ramificações é maior? Não falou nada sobre ramificações aqui. Se tivesse mais ramificações, o ponto de ebulição diminuiria, na verdade. Porque quanto mais ramificações, menos área de contato tem, superfície de contato nessa molécula. As forças seriam menores. Então é o contrário. Suas densidades são maiores? Nada a ver com a densidade, né? Eu posso ter um líquido mais denso ou menos denso, isso não está associado ao ponto de ebulição dele. Tem nada a ver. Então, alternativa D, questão fácil, não pode errar, já sabe que se erra uma questão dessas é complicado. O seu
sua performance na teoria da resposta ao item vai ficar bem comprometida. Questão 113 é uma questão que envolve aqui a física, né? Eletromagnetismo. Questão 114 é uma questão aqui de biologia. Questão 115 é uma questão de química e também está associada mais a meio ambiente, mas é uma questão fácil, né? Vamos voltar nela depois. Outra questão que não pode errar, responder em menos de 1 minuto. Questão 116, pessoal. Dá uma olhada na carinha dela aí. Eu vou reduzir um pouquinho porque ela tem uma figura grande aqui. Espera um pouco. Já assusta ou não? Veja aí. Já fizemos, eu acho. Já fizemos essa? Ou não? E aí, fizemos ou não? Acho que sim, Jota. Também acho. Acho que essa aqui nós já fizemos. Certeza. Deixa eu passar para outra, então. Para ver se aqui se fizemos também alguma dessas outras. Aqui eu tenho uma questão, né, que envolve física. A questão 118 é uma questão de química, mas é de eletroquímica. Vamos voltar depois. Questão 119 de física. Questão 120. Fizemos ou não? Lembram dela? Eu acho que fizemos. Sim, fizemos. Fizemos. Tá. Deixa eu ver a 121, 122. Fizemos? Eu acho que sim, também. Também acho. 123, deixa eu ver aqui. Fizemos a 124. É uma questão que está justamente no conteúdo que nós estamos vendo agora. Olha aí, ó. Eu não me lembro. Nem eu. E aí, pega, passa, o que que faz? Pega. Pega. Enunciado curto, fórmulas estruturais em uma reação orgânica, respostas curtas e grossas também. Não tem para onde correr. Ou sabe ou não sabe. Ou tenta aqui, na hora de resolver a questão, usar o bom senso. Só de olhar um enunciado, eu já vi que é uma reação de transesterificação. Eu já saberia a resposta se eu tivesse o domínio do conteúdo de imediato. Metanol. Alguém tem outra alternativa? Discorda? O que vocês acham? E aí, pessoal? Ou seria no pontapé mesmo? Eu concordo também. Então ele coloca aí, né, uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, politereftalato de etileno, gera o tereftalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema da reação. E ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Então, a transesterificação é o tipo de reação orgânica onde eu parto de um éster e de um álcool. E eu vou obter outro éster e outro álcool. Existe uma modificação nas estruturas, né? Então, eu parto de um éster 1 com um álcool 1 e a reação produz um éster 2 e um álcool 2. É justamente esse processo que é feito para fabricação do biodiesel, né? O biodiesel é obtido a partir de uma transesterificação. Então, de imediato, você, sabendo, já tendo estudado as reações de transesterificação, já viria aqui no metanol, né? Porque é o único álcool que está entre as alternativas. Mas, se você não soubesse disso, você ia ter que fazer uma análise da reação, do que aconteceu. Então, você tem aqui um reagente, né? 2N. Então, são duas moléculas do reagente A. E aí você vê a estrutura do PET. E você vai obter, então, uma quebra, uma separação, né, da sua estrutura. Onde é que vai quebrar, né, essa nossa molécula? Onde é que eu vou ter a separação?
Então, olhando para essa estrutura que está aqui, então aqui, na quebra, eu tenho 2 oxigênios, aparecem 2 oxigênios, e aqui vai ter que entrar um oxigênio, então, que seria justamente esse outro oxigênio, um que já fazia parte da estrutura, e outro oxigênio que entrou aqui. Bom, para isso ter saído daqui e ter virado essa estrutura, eu tive que colocar mais um oxigênio e entrar com grupos metil, olha só, grupos CH3. E o pedaço que saiu, né, da nossa estrutura, esse pedacinho que está aqui, vou colocar em outra cor, esse outro pedacinho veio para cá, e vejam que eu precisei de entrada de que grupos aqui, pessoal? Teve que entrar aqui grupos, né, OH. Então, o meu reagente A, ele deve ter grupo CH3, deve fornecer grupo CH3 e deve fornecer grupo OH, hidroxila. Bom, quem tem CH3 ligado ao OH é o metanol, alternativa B, direto, tá? Moleza, turma? Dúvida aqui? Acho que não, né? Ou será que eu fiquei mudo? Será que me multaram? Estou mudo? É isso? Deixa eu checar aqui. Não, não. Ah, bom. Tô escutando. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui uma questão de biologia. Vamos adiante. Questão 126 de eletricidade. Aqui, modelos atômicos na 128. Depois nós voltamos nela. Questão 127. Deixa eu ver aqui. Aqui mais voltada para biologia. Questão 129 é uma questão de química que envolve soluções. Vamos voltar depois. Aqui a questão 130 é de química, mas envolve processo de osmose. Está lá no conteúdo anterior. Avançar um pouquinho, até 132, questão de física. Questão 134 é de química, mas aqui envolve a nossa cromatografia, né? Vamos adiante. A separação de substância aqui, nós vamos voltar nela depois também. Rim biônico, não. Modelo ondulatório, não. E acaba aqui em matemática e suas tecnologias. Eu vou abrir aqui a prova de 2015, porque nós vimos ali 2016, não é isso? Vimos 2016, 2017, 2018. Ixi, o que aconteceu aqui? Cancela. E 2019. Eu vou procurar aqui a provinha de 2015 para vocês verem algumas questões que aí envolvem a parte de química orgânica. Espera só um pouquinho. Aqui. Lá no Instituto INEP. O que é isso que apareceu aqui? Não é nada disso aqui, não. Espera só um pouquinho. Vou entrar aqui de novo. Tá. Deixa eu ver as outras datas. Vou buscar aqui. 2015. Vejamos aqui a prova. Vou buscar aqui a prova e vou espelhar aí para vocês verem. Espelhar ou compartilhar. Eu vou costumo que o negócio de espelhar é que é com o iPad lá. O negócio aqui é compartilhar. Vamos ampliar um pouquinho, dá para ver aí, pessoal? Dá para ver, pessoal? Dá? Sim. Então tá aqui. Caderninho aí de 2015. Nesse ano, vejam que o tempo de prova era 4 horas e 30 minutos. Né? Então, uma coisa
era um pouquinho mais complicada. Também 90 questões. Né? E aqui o que acontecia nessa época, deixa eu ver, que eu acho que abriu de ciências naturezas, tá? Eles colocavam a prova de ciências humanas junto com a de ciências da natureza, né? No mesmo dia. E aí agora não, agora eles colocam a de ciências da natureza com a de matemática. O que eu acho que vocês devem apreciar muito. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui para poder enxergar melhor. Deixa eu descer para chegar em ciências da natureza. Baixa aqui, opa. Não. Estão vendo aqui que ele nem faz a separação das provas, né? Ele simplesmente já entra aqui na questão... Deixa eu ver se fiz a separação. Tá? Eu que passei aqui. Tá aí, ciências da natureza e suas tecnologias. Então, questão 46, está falando da hipóxia, né? É uma questão de equilíbrio químico. Vamos voltar depois para ver isso aqui. Questão 47, fala aqui da indústria têxtil. Mas aqui é uma questão que está envolvendo o meio ambiente, né? E vamos voltar também depois. Questão 48, fala das proteínas, aminoácidos, deixa eu ver, radioatividade. Está mais associada também à biologia, é interdisciplinar, né? Vou passá-la para a gente voltar depois. Questão 49 de carro elétrico, física. Questão 50 também de física. Questão 51, nanopartículas magnéticas. É uma questão que envolve química, mas ela é de separação de substâncias, né? Conteúdo lá do primeiro ano. Nós vamos voltar depois. Aqui estou falando da soda cáustica, uma questão de química também. Mas aí também voltaremos nela depois. Deixa eu ver aqui, questão 53, não. Questão 54, não, de biologia. Questão 55, é de química, mas envolve cálculo de soluções. Vamos voltar depois. 56, não. 57, deixa eu ver. Também não. 58, deixa eu ver aqui. Pressão interior da lata. Vamos ver. A lata amassada, que não é relativo à química orgânica. Questão 59, aí, pessoal. Você pegaria, passaria, o que faria com ela? Deixa eu reduzir aqui o tamanho para vocês enxergarem um pouco melhor aí. Não vai adiantar muita coisa, mas... E aí? O que faz com ela? Pega ou passa? Pega. 3 minutos e 18 segundos. Tempo máximo. Deu para ler o texto? Sim. Eu vou descer aqui para as alternativas. E aí, temos uma alternativa? A. Alternativa A? Alguém discorda? Então, aqui, né, no nosso texto, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, ele fala aqui, conta toda uma história, né, dos feromônios lá, presentes lá nos insetos, né, no caso das abelhas, por exemplo, para sair e voltar, usam feromônio que produz a trilha, né, que elas percorrem, que é o composto A, e no sinal de perigo, expelem o feromônio de alarme, né, o composto B, preparando lá, indicando, né, dando um sinal para o combate coletivo. E ele quer saber as funções orgânicas presentes, né, nesses compostos, que são as nossas alternativas. Né? Bom, o composto A
eu vejo aqui uma hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado. Isso aqui é álcool. Composto B, eu vejo aqui esses dois oxigênios indicando uma estrutura de éster, né? Então, eu tenho aqui um carbono com dupla ligação em um oxigênio e outro oxigênio que aparece como heteroátomo ligado a outro carbono. Então, isso é simplificado por essa representação aqui, né? COO, estrutura de éster. Então, álcool e éster, vai lá na alternativa A, álcool e éster, e já responde. Então, você perde mais tempo para ler o texto do que para você já matar a questão, né? De qualquer maneira, é uma questão fácil que também não pode errar, né, pessoal? Você está bem preparado aí para o Enem, essa parte de química orgânica, não dá para vacilar numa questão como essa. Questão 60, pega, passa, o que faz com ela? Pega. E aí? Limite 3 minutos e 18 segundos. É uma questão de reações orgânicas, que nós vimos na apostila anterior. E aí, temos uma alternativa? A também? Será a A? Alguém discorda? Ele fala que o permanganato de potássio, KMnO4, é um agente oxidante forte, muito empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal, como 1-fenil-1-propeno, ilustrado na figura, o permanganato é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. Então, eu preciso obter ácidos carboxílicos. Então, tem que ser essa ideia de ácidos carboxílicos. Muito bem. Os produtos obtidos na oxidação do alceno representado em solução aquosa de permanganato de potássio são... Aí ele coloca aqui as alternativas. Você não tem para onde correr, porque ele colocou todas as alternativas com substâncias que são ácidos carboxílicos. Você vai ter que analisar nessa oxidação, né? O que vai acontecer, onde é que eu vou ter o processo ocorrendo. Então, você nota que a dupla ligação na oxidação enérgica com um agente oxidante forte como esse, ela vai romper aqui e eu vou abrir entrada de oxigênio para a produção de ácidos carboxílicos. Então, vejam que eu tenho aqui carbono, eu tenho carbono e aqui também carbono. O que vai acontecer, então? Eu vou ter a formação dos ácidos carboxílicos, onde esse carbono, que vai fazer parte aqui do anel benzênico, ele vai entrar um oxigênio aqui, e aqui vai entrar uma hidroxila, OH. E na outra cadeia, vai entrar também aqui ó, um oxigênio, e aqui a hidroxila, OH. Notem, então, que na cisão que vai acontecer aqui na dupla ligação, de um lado eu vou produzir o ácido benzoico, que tem aqui uma carboxila ligada a ele, e o outro ácido carboxílico será um ácido que tem 2 carbonos, um ácido carboxílico de 2 carbonos. Quem é o ácido carboxílico de 2 carbonos? É o ácido etanóico. Então, aí nós vamos na alternativa A. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Fácil, né? Não dá para errar essa questão também, né? Vocês viram o conteúdo lá de reações orgânicas, questão que você tem que tirar do caminho rapidinho.
Aqui eu tenho a questão 61, deixa eu ver aqui, ela está mais relacionada à biologia. Deixa eu baixar um pouco mais aqui, questão 62. Vejamos aqui na questão 62, está falando aqui solução alcoólica, bicarbonato, tá. A questão aqui que é associada a funções inorgânicas, vamos voltar depois, tá? Aqui a pessoa abre a geladeira, questão de física, beleza. Questão 64 também de física. A 65 da garrafa térmica, tá, questão de física. Deixa eu ver aqui a 66, biologia. 67, biologia. 68, questão de eletricidade, física, circuitinhos. Questão 69, biologia. 70 já começa aqui matemática, não, deixa eu ver. Não, aqui de física, tá certo, constante de mola. Questão 71, envolve aqui equilíbrio químico, vamos voltar nela depois. Questão 72 de biologia, questão 73 de química, que envolve radioatividade, vamos voltar depois. 74, biologia. 75, óptica, né? Física. Questão 76, questão de química, está envolvendo aqui cálculo estequiométrico, vamos voltar depois. Questão 77, pega, passa, o que que faz com ela? E aí, pessoal, temos uma alternativa? C. Alternativa C? E aí, alguém discorda? Não, eu concordo com ela. Por quê? Alternativa C. Qual que é o raciocínio? Na verdade, essa eu chutei. Foi no chute? Foi. É que ele fala, então, na questão 77, né, hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação oxidativa anódica, processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos, a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fontes alternativas de energia, em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra simplificadamente esse processo. Então, eu tenho duas, né, estruturas como essa, isso aqui, ele está colocando aqui um 2, né? Duas moléculas como essa, na descarboxilação, vai acontecer, então, a formação desse, né, hidrocarboneto, e libera aqui duas de gás carbônico, né? Então, vejam, se a gente colocar aqui os carbonos, ele quer saber, com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 3,3-dimetilbutanóico. Qual será, né? Vamos fazer aqui uma análise. Aqui eu tenho, na reação de referência, tenho aqui um carbono, aqui tem outro carbono, aqui outro carbono. Aí acontece, né, essa descarboxilação, e vai formar aqui, então, só uma estrutura como esta, né? Um carbono, dois
3, 4. E saem 2 moléculas de CO2, né? Então, dos 6 carbonos que nós tínhamos aqui, né? São 2 moléculas com S, então nós temos aqui 6 carbonos nos reagentes. Aqui o produto passa para 4 e outros 2 saem aqui no gás carbônico. Então, de 6 carbonos originais, né, nós formamos uma estrutura com 4, de cadeia aqui, né, aberta. O reagente que ele falou aqui é o ácido 3,3-dimetilbutanóico. Então, nós temos aqui que fazer a estrutura para ele. 3,3-dimetilbutanóico, então, but com 4 carbonos, né? Então, 1, 2, 3, 4. Aí, no carbono que eu tenho aqui dessa ponta, eu vou colocar minha hidroxila, né? Vou colocar aqui o nosso OH. Aqui o OH. E está aqui a dupla com oxigênio, característico de ácido carboxílico. Então, esse aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2, aqui é o carbono 3. No carbono 3 tem 2 grupos metil. 1, 2. Então tá aí, pessoal. Quantos carbonos nós temos nessa estrutura, né? Nós temos aqui 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. E depois que houver a reação desses 6, vai ter que passar por uma estrutura com 4 carbonos, né? Então, com 4 carbonos, vamos ver o que nós podemos fazer aqui. Que tipo de estrutura teremos aqui? Vimos aqui que a cadeia que foi produzida com 4 carbonos é uma cadeia, né, que é normal, não tem ramificação, mas todas as alternativas apresentam cadeias ramificadas. Vamos ver para o item A. 2,2,7,7 tetrametiloctano, é possível, gente? Porque eu tenho que ter um produto final aqui com 4 carbonos, né? Vejam que tem que partir desses 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que partir de uma estrutura que tinha 6. E na reação, vai ter que chegar numa estrutura que tenha 4 carbonos. Então, alternativa A, octano com 8 carbonos, é possível isso? Hexano, hexano, octano, hexano. Se não me engano, essa questão foi cancelada agora. Deixa eu ver aqui uma coisa. Se não me engano, essa questão foi cancelada porque ele tinha que apresentar aqui passo 3,3-dimetilbutanóico. Ah, não, perdão. É butanóico, não foi cancelada não, eu que estou viajando aqui. O ácido dimetilbutanóico, com 4 carbonos. Pessoal, eu vou checar essa questão aqui. Agora eu fiquei na dúvida se eles não cancelaram, porque ele colocou aqui essa reação de base, mas eu acho que tinha algum problema nas alternativas. Eu vou verificar e vou voltar depois para vocês com a resposta dessa aqui, para ver o que aconteceu. Estou na dúvida agora. Tá bom, professor. Depois eu volto nela. Eu acho que essa questão deu problema nesse ano, mas eu vou voltar depois com uma informação melhor. Deixa eu ver aqui as demais. Aqui, deixa eu ver, temperatura, não. Questão 80, deixa eu ver aqui. Ah, tá, 80 dá para pegar. É de orgânica também. Dá uma olhada na 80, pessoal. Pega, passa, o que faz com ela? Só para fechar essa aqui. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios, e ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. A característica desses compostos responsáveis descrito no texto é baixa polaridade, baixa massa molecular, ocorrência de halogênios, tamanho das moléculas, presença de hidroxila. Então, o que acontece nesses pesticidas organoclorados?
eles têm essa característica de se acumular nos tecidos lipídicos. Tecidos lipídicos têm gorduras, né? E gorduras são moléculas apolares. Então, quer dizer que os nossos pesticidas também são formados por moléculas apolares. Então, o processo que acontece aí está ocorrendo por causa da polaridade, né, dos nossos pesticidas. Vejam, então, que na alternativa E não tem nada a ver, presença de hidroxila. Se tivesse hidroxila, você aumentaria a polaridade do seu pesticida, né, do seu organoclorado. Tamanho pequeno das moléculas também não tem nada a ver com tamanho, né? A ocorrência de halogênios, a presença do cloro não significa que você pode criar ou não polaridade, depende de toda a estrutura da molécula, né? Baixa massa molecular não está associado a esse fenômeno. Então, alternativa A, baixa polaridade, questão fácil para responder em menos de 1 minuto. Beleza, pessoal? Beleza. Eu vou pesquisar essa questão aqui, porque eu estou realmente, a outra questão, né? Eu estou com dúvida, eu acho que essa questão deu problema nesse ano aqui. Depois eu volto com uma resposta aí para vocês. Ok? Ok. Galera, um abração a todos, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Tchau, Tchau, Até professor. a próxima. Tchau, tchau, abração.